Gálatas 4:4, cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar os que estavam condenados pela lei. Ele vem. Você está sentindo o que eu estou sentindo aqui? Que amor é esse? O arrolar do processo. Que amor é esse? Quando ele vem, vai enfrentar as 7 testemunhas. 30 anos. 90% da sua vida vivendo como nós. Como criança. Foi tentado. Adolescente foi tentado. Jovem foi tentado como qualquer um de vocês. Com 30 anos, irrepreensível, ele entra no processo, debruça para nos defender. A primeira que chega é a fome, vai levar para o deserto. E vai ser tentado e observado 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Aí o promotor de acusação vem: tu não estás com fome, transforma estas pedras em pães. Tu não és filho de Deus. Se tu és, faz. Nem só de pão vive o homem, Satanás. Você enganou ele, mas a mim não. Enganou o primeiro Adão, mas o segundo não. O perigo, ele resiste. A angústia arrebenta com ele, pega ele de dentro para fora, que ele grita pedindo ajuda: vamos orar comigo que a minha alma está angustiada até a morte, porque elas separaram todos de Deus. Então alguns eruditos dizem que ele não está com medo da morte, ele está com medo da separação, porque o nosso processo ia separá-lo do Pai. Por 3 horas ele ora e sem resposta do Pai, ele, quando a angústia pensou que ia vencer, ele grita: Deus, não faça o que eu quero, mas a tua vontade prevaleça. Quando a angústia sai, vem a nudez. Eu fiz alguns cursos em Jerusalém. E eu ouvi de professores que a nudez foi total. Não tem aquele pano na originalidade. Tornaram ele nu, que é o ápice da vergonha. Paulo diz que ele suportou o opróbrio, o mais alto nível da vergonha. A nudez não fez ele desistir do processo. Quando ele está nu, aí vem a tribulação, que são os chicotes, dilacerar o seu corpo. E pela lógica, a tribulação dizia a ele: você não vai suportar. Ou você devolve o processo. No original, me permita, se eu sou um advogado e aceito um processo do evangelista Frank, analiso, me debruço, e o crime dele é tão grave que eu digo: olha, Frank, eu não posso nem atenuar a tua pena. Eu só tenho um jeito: toma o teu processo, não quero o teu honorário. Procura outro. Então a tribulação: mas como procurar outro para nós, que os anjos procuraram no céu, na terra, debaixo da terra, e não tinha ninguém? Como achar outro? Então a tribulação descascou, rasgou o chicote, diz o historiador, que fizeram cortes tão profundos que dava para ver os órgãos internos trabalhando, olhando a olho nu. Aí Isaías diz que ele tinha tudo para devolver, mas em vez de devolver, ele tomou sobre si. E agora o castigo que ia nos absolver está sobre ele. A ira de Deus vai sobre ele. Ele toma o processo para si. E agora, pela continuidade do processo, a gente ia ser sarado. Quando ele toma o processo, aí a espada vem. A morte. Meio-dia.
Ele está com o processo sobre ele e a ira de Deus. A culpa era nossa. O sol escurece. No meio da escuridão, ele é separado do Pai. Por causa da nossa culpa. Aí ele grita: Deus meu, por que me deixasse só? Porque ele resolveu aceitar os nossos processos. 3 horas da tarde, a morte olha para ele e vê os nossos pecados. E se tem pecado, a morte tem poder. Aí a morte vem e o mata. A morte separou-lhe de Deus por causa dos nossos pecados. E agora vai matá-lo. 3 horas da tarde ele morre. A ciência tem uma matéria chamada autólise. Ela mostra o poder da morte sobre o corpo humano. Essa matéria diz que quando nós morremos, por exemplo, se eu morrer aqui agora, nem todas as células do meu corpo morrem. Então a morte vem com a primeira etapa chamada decomposição. Qual é a função? Esfriar o sangue para matar as últimas células. Então a decomposição vem e olha, a minha boca tem mentira, tem pecado, tem engano. Ela entra, tem um período de 12 horas, primeiro dia judaico. Com 12 horas, ela termina, esfria o sangue, a pele ficou pálida, está dizendo que todas as células morreram, e com 12 horas ela sai, aí vem a putrefação. A morte vem com a putrefação, ela entra no organismo, já que foi encontrado o pecado, apodrece, ela tem mais 12 horas, com 24 horas, está podre, vai ter que enterrar. Quando ela sai, com 25 horas, entra a colonização. Os insetos, os germes, se apropriam deste corpo, vão destruí-lo, e a morte vence, tornando o corpo em pó. Agora, 3 horas da tarde, ele está morto. 5 horas da tarde é tirado da cruz. 6 horas está sepultado. Aí a morte vai tirar onda. Vou dar vida ao sermão. Entra no sepulcro. Só que tem uma surpresa. Já está com 3 horas. E o corpo não está ficando frio. Ela diz, mas a decomposição tem 12. No final do dia, ela volta. Quando entra no túmulo, o corpo não está frio e a pele está rosada. Aí ela nunca tinha visto isso, chama a decomposição e grita: decomposição, o que está acontecendo? Nunca aconteceu isso. A decomposição grita fora do túmulo. Pedro 2:22, ela grita: eu rastreei ele, mas não encontrei na boca dele engano e não mentira e nem vi nele pecado. Ele é santo, ele é puro. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados que estavam sobre ele ficaram na cruz. O processo terminou na cruz. Quando ele é sepultado, já é o advogado vencedor, já é o rei dos reis, já é o senhor dos senhores. Se a decomposição não entra, a putrefação não entra. Terceiro dia, ela volta, o corpo está rosado. Manhã do terceiro dia, ela grita pelo pecado. Pecado. Nunca aconteceu isso. Você pode analisar que desde todo o Velho Testamento, muitos ressuscitaram, mas depois de podre. Você está entendendo agora por que os buracos do grampo não modificaram? Não tiveram acesso ao corpo dele? Aí a morte diz: pecado, nunca aconteceu isso, o que é que está acontecendo? O que é que houve? Aí o pecado grita, Hebreus 4:15. Nós não temos sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas.
Porém, um como nós, que em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Aí o pecado grita, assim como eu fiz com todo, fiz com ele. Mas ele é diferente, nele não consegui entrar, ele não conseguiu ceder. Ele é sem pecado, ele é santo, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu.